Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros e meus amigos cósmicos. Quero dar boas-vindas a você de todo o Brasil, de todo o mundo. Quero agradecer às pessoas, aos meus amigos que me ajudam a família Marins e ajudam este trabalho. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês. Eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração. E eu quero agradecer a todos que se dispõem, sacrificam um pouco do tempo de vocês para assistir nossos vídeos, para buscar respostas para os seus dilemas. Eu não tenho palavras para agradecer a você, meu querido amigo e amiga, que me acompanha, independente do dia, a hora e o lugar, e em qualquer dia. Eu fico extremamente lisonjeado pela sua presença junto a estes canais. Hoje eu quero fazer um vídeo bem interessante para vocês. Eu iria fazer um vídeo com outro tema. Um tema chamado Adâmicos versus Espiritualistas. Forte, muito forte mesmo. E eu vou transferir para amanhã. Amanhã, das 19 às 20 horas da noite, e nesse meio tempo, entre as 19 e 20 horas da noite, eu vou estar ao vivo no canal Marcelo Marins, o Despertar da Consciência Cósmica. E aguardo vocês, todos, para me acompanhar ao vivo, onde irei abordar sobre adâmicos versus espiritualistas. É um vídeo bem reflexivo, bem forte, é algo que realmente vai colocar vocês numa, digamos, consciência um pouquinho mais ajustada, tá bom? Mas hoje eu quero fazer um vídeo muito especial. Ontem nós tivemos lá o Deus de Moisés e tivemos os arcanjos, né? Infelizmente, algumas pessoas não conseguem entender essas coisas, não conseguem compreender essas coisas, simplesmente por serem espiritualistas. Para a classe adâmica, de pessoas mais da espiritualidade adâmica, é mais fácil a compreensão. Então eu não julgo, eu não culpo. No vídeo de amanhã eu vou explicar muitas coisas, porque muitas pessoas têm dificuldade de compreender o que eu falo, tá bom? Toda a minha vida eu fui adâmico. Desde criança eu fui um ser, uma pessoa, um ser humano adâmico e nunca espiritualista. Embora sim, no começo eu tenha utilizado tudo quanto é título que vocês possam imaginar para atrair telespectadores para este trabalho, que quando ele se engrenou, quando ele começou realmente a trabalhar com todas as suas forças, e nós fomos soltando a energia principal, original, pela qual esse trabalho veio, tá bom? Então eu vou falar algumas coisas muito interessantes amanhã para todos vocês, e aguardo vocês no canal Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica. Mas o vídeo de ontem sobre anjos, sobre Moisés, né, percebi o quão muitas pessoas ficaram admiradas, ficaram maravilhadas, e outras pessoas ficaram um tanto quanto receosas, duvidosas, por serem esse tipo de classe espiritualista. A classe espiritualista é a classe da bagunça, a classe da baderna espiritual, né? Inventaram Lilith, nunca existiu Lilith. Nunca, jamais. Isso é uma invenção dos espiritualistas. Por exemplo, as pessoas me perguntaram muito sobre o livro de Urantia, um lixo, mas um lixo da espiritualidade esotérica. Urantia é esoterismo. É um livro que eu classifico do esoterismo. Então eu trabalho em cima da classe adâmica, que é a linha draconiana, a linha direta. Existem perturbações, existem muitas desinformações no que temos aqui hoje, sim, é por isso que eu faço esse trabalho, para desmistificar, para trazer uma consciência maior,
Eu peço a você encarecidamente que volte, seja nos chamados a despertar da consciência cósmica ou no Marcelo Marins, o Despertar da Consciência, em qualquer um dos dois canais, que você volte, por favor, num vídeo chamado A Biblioteca do Vaticano. Assista esse vídeo com muita atenção. Preste muita atenção nas informações lá passadas e vocês começarão a ter um entendimento muito maior das coisas a respeito até mesmo dos livros existentes nesta realidade, como por exemplo as cartas de Cristo, que são outra porcaria, lei do Uno, tudo porcariada, esoterismo, espiritualidade, a baderna bagunça, né, a orgia da espiritualidade, que é uma baderna sem fim criada pelos reptilianos que têm a vibração dos olhos amarelos, que aqui se camuflam de pleiadianos brancos lindos dos olhos azuis e que prendem tanto a humanidade, pois são atrativos pelo o ego e o conceito da sedução humana tridimensional. Então, onde eu falo para vocês, amanhã, no vídeo de amanhã, muitas coisas farão sentido ainda mais para todos vocês. E eu fico muito feliz por tantas pessoas, como eu disse, para você começar a expandir a sua consciência cósmica, a verdadeira consciência cósmica, pois quem trouxe o despertar de consciência cósmica foi o trabalho de toda essa associação dos seres que começaram com os chamados a despertar, que hoje se chama chamados a despertar da consciência cósmica. É um upgrade energético. E o que que acontece? Nós fazemos este trabalho, trazemos essas informações para que todos possam avançar. Mas vocês terão que fazer uma mudança em vocês e amanhã eu vou explicar o porquê. Porque enquanto vocês forem espiritualistas, vocês não terão progresso. Vocês terão que mudar a linhagem mental de vocês para o que eu chamo de adâmico. E amanhã eu explicarei nos mínimos detalhes. Por favor, não me façam perguntas idiotas, porque eu sei que quando eu falo assim vão aparecer milhares de perguntas idiotas. Amanhã eu explicarei o que é ser adâmico, tá bom? Não tirem conclusões precipitadas. Não sejam ansiosos. Amanhã eu explicarei por que vocês terão que mudar da classe espiritualista para a adâmica. Caso contrário, vocês não vão sair daqui nunca deste planeta. Porque os espiritualistas nunca conseguirão transpor este mundo ou essas realidades. Tá bom? Combinado assim? Espero que vocês me aguardem amanhã. E eu fiz o vídeo sobre, né, o Deus de Moisés. Falei por alto, poderia ter falado como vou falar hoje. Hoje podemos chamar esse vídeo até da continuação do Deus de Moisés, mas eu vou ser mais específico, vou trabalhar numa linha mais detalhada para vocês, tá bom? Este é o meu trabalho, é um trabalho de despertar de consciência cósmica, sou um draconiano pertencente a Orion, sou um ser aqui que faço este trabalho para a retirada dos meus irmãos orianos e todos aqueles outros que desejam ir embora para seus lares cósmicos. Então, este trabalho é um trabalho de acolhimento, é um trabalho de caridade e amor aos seres cósmicos, porque nós fazemos este trabalho para o nosso regresso a Orion, que é este lugar aqui atrás de mim, onde vocês podem contemplar nesta imagem. E justamente eu trago a linhagem adâmica e toda a existência adâmica, a ideologia sacerdotal dos seres que possuem uma mentalidade linear. E amanhã nós vamos abordar sobre isso. Mas ontem eu fiz o vídeo abordando em alguns detalhes e aspectos muito ainda simbólicos, embora eu fui soltando algumas pistas para vocês e jogando algumas sementes para vocês, certo? E hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante. Vamos falar do fruto proibido. O que é o fruto proibido, Marcelo? Na qual se retratado, né, nas histórias bíblicas, só que de toda
modificada para confundir, foi retratado como a maçã. É ou não é, né? Hoje tem algumas produções aí que quer modificar essa visão, mas desde nós criancinhas, nós sabemos que era retratado como a maçã. Como, por exemplo, a maçã não é aquela fruta que, se eu não me engano, é a Branca de Neve que come uma maçã e morre? Não é a maçã retratada a morte ali, ela comeu da maçã? Muito parecido com o que é o retrato religioso bíblico, né? Porque a Eva e Adão e Eva comeram da maçã e morreram. Sim, passaram a morrer. E a Branca de Neve, quando ela não come a maçã, ela não morre, né? O pessoal fala assim, alguns deduzem que ela entrou num coma, outros dizem que ela morreu e o beijo do amor a ressuscitou. Então eu quero fazer uma observação, sobre o filme O Príncipe do Egito, é da DreamWorks, né. DreamWorks, Disney, é tudo a mesma coisa. É tudo o mesmo dono. DreamWorks, tem a Disney e tem uma outra produtora também, é tudo o mesmo dono, tá bom? Mas muito obrigado, algumas pessoas, me lembraram e realmente é verdade, mas é tudo a farinha do mesmo saco. Mas continuando. O que que é isso aqui te lembra? Opa, tô tremedeira, parece que eu não almocei hoje. Você não fez almoço pra mim não, Fabiana? Fiz. Espera aí, vamos ver. Um lado meu treme. Vamos pôr aqui, ó. Não, vamos ver aqui. Tá bom. O que que é isso aqui, meus amigos? O que seria isso? O que seria isto? Hã? Isso aqui lembra o quê? Hein? Lembra um cristal, não é? Isso aqui é de vidro. Se cair, esfarela aqui. É perigoso até eu cortar o dedo. Não é um cristal? Um cristal. Já repararam lá nos filmes do Superman, o Krypton, naquela versão de 1977, Krypton era um mundo de cristal? Eu não, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe dos mundos cristais, os mundos que estão dentro dos núcleos galácticos. Série Orion, série Guerras Orianas, série Safira e tantas outras séries. Nós já falamos tanto sobre os mundos de cristais, os reinos de cristais, não é verdade? E quem se lembra, né? Quando nós fizemos o nosso cristal cósmico, lembra? Lembra? O cristal cósmico era aqui no coração, não era? Era com a energia do coração, é ou não é? Lembram? Você pegava alguns, independente se era bolinha de gude, né, eu tenho esses aqui que eu achei bonitinho, comprei a formato de coisa, de cristal de diamante, e você colocava aqui e fazia a meditação do cristal cósmico. Se você, que me acompanha, não sabe o que eu estou falando, procure ou no chamado a Despertar da Consciência Cósmica, ou no Marcelo Marins, o Despertar da Consciência Cósmica, qualquer um dos dois canais, a nossa meditação, para você criar o seu cristal cósmico. E esse ano nós vamos trabalhar com esse cristal. Gente, temos muitas atividades que vocês irão aprender a utilizar esse cristal. Então, se você tem o seu, deixe ele aí guardadozinho. Não precisa repetir a meditação, a sua energia, ela vai estar guardada, porque tem gente, se falar, faz toda hora, faz todo dia, tá fazendo. Não. Uma vez basta. Se quebrar, perder a pedra, ou aí faz uma com uma outra. Não precisa ficar repetindo como uma reza, um ritual. E se você não fez, vai lá, faça o seu, enquanto é tempo, que nós em breve, já muito em breve, vamos começar alguns procedimentos energéticos. Esse ano tem muito curso, viu? Tem muito curso, procedimento. Vamos meter a mão na massa com força. E nós vamos, muitos desses procedimentos, utilizar o cristal cósmico.
vou contar para vocês algo. Vamos entrar um pouquinho no cosmos. Coisa não que eu não tenha dita, mas vale a pena ver de novo ou ouvir de novo. Às vezes eu fico muito incrédulo, né? Eu fico de queixo caído quando muitos contatados extraterrestres, pseudos, pessoas dizem que os extraterrestres fazem contato com eles, os extraterrestres fazem sexo, os extraterrestres comem, bebem, né? Alguns falam que os extraterrestres fazem pipi, alguns falam que os extraterrestres fazem totô, né? E que nos mundos lá eles comem, bebem, festejam. Uma versão muito tridimensional da terceira dimensão, muito mesmo. Os seres extraterrestres, eles são seres de energia, embora são seres, digamos, uma concepção material, tangíveis, né? Mas a fonte de vida dos extraterrestres são as energias dos cristais, que a energia de existência de vida, tudo aquilo que existe de vida no universo, no sétimo universo, proveniente da energia dos primordiais. Alguns chamam os primordiais de o todo, né, o criador e por aí vai. Os primordiais é a fonte de energia de vida de todo o universo. Eles pulsam como um coração. Sabe como é que faz? Os primordiais fazem assim, ó. Tum, 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 tum. É assim que funciona a emissão de frequência dos primordiais. E essa energia lançada, ela vai seria o universo, os planetas, mundos de cristais. Deixa eu pegar esses aqui. Então a energia ela vem num, tum, vem andando, tum, adentra nesse, energiza esse, passa para esse, energiza esse, vem para esse, energiza esse e vai andando o universo afora. É muito interessante essa dinâmica de pulsação de frequência energética dos primordiais. E por isso nós temos em todos os planetas, isso estamos relembrando, todos os planetas que são existentes no universo, todos os planetas, se não forem planetas cristais, os planetas cristais, eles brilham por si só. É como, por exemplo, Krypton, aquela Krypton do Superman do ano de 1977, é um mundo de cristal. Então, se este planeta não for todo cristal, se ele for rochoso, para o seu entendimento, todo planeta rochoso possui um cristal dentro, chama o cristal matriz ou cristal mãe, da forma que você quiser entender. Então, embora sejam os planetas, o que? O cristal vem, bate, né, adentra, joga, emite e vai para um outro, né? Vai para um outro planeta de cristal, emite, e ele vai como se fosse uma telha de aranha ou um cérebro viajando os neurônios de eletricidade, vai energizando planetas por planetas, e toda a fonte de vida existe dentro do que? Da energia dos primordiais provenientes de cristais. A terceira dimensão, ela possui um cristal sintético. Sintético seria artificial. Por isso, os cristais existentes na terceira dimensão aqui não prestam para nada, tá? Os cristais aqui não valem nada, porque não são cristais autênticos cósmicos. Ah, nossa, eu tô fazendo energização com cristal fulano. Não, isso é besteira. Cristal eu tenho um ali só para enfeite, para não deixar a minha estatueta do Superman triste, com saudade de Krypton. Eu ponho minha estatueta, alguns aí já sabem dessa história, né? Ponho meu Superman, minha estatueta do Superman, e um cristalzinho, falo, Superman, não fica triste aqui, ó. Que lembrança de Krypton para você? Mas não adianta, não presta. Os cristais aqui deste mundo que você acha que é o mundo não energiza bosta nenhuma. São sintéticos, eles replicam uma faixa muito pobre de frequência energética. Tá bom? É muito pobre mesmo. Por isso que eu, né, que ajudei vocês a, com um pedaço de vidro, a criar com você energizar o seu.
o seu cristal, né, a gente fala o cristal cósmico, você vai fazê-lo, pode ser um pedaço de vidro, porque se você: eu sou chique demais, eu vou comprar um cristal para mim, eu vou fazer a meditação do cristal, eu sou chique, eu quero ser pleno", não adianta nada, pessoa com bolinha de gude vai, às vezes, conforme for a mentalização dela, vai ser muito mais poderosa a pedra dela de vidro que o seu cristal da natureza. Então isso é um pouco ego, vaidade, a gente tem que deixar isso um pouco de lado. E aí existe a energização dos cristais. Cada cristal, por exemplo, eu vou pegar aqui. Deixa eu pegar umas pedrinhas aqui, né? É porque eu comprei há uns 2, 3 anos atrás um punhado de pedrinhas, né? Até vou colocar aqui assim no Mercado Livre. Mixaria, acho que foi, se não me engano, foi 40 ou 50 reais. Uma até quebrou. Temos aqui. Tá vendo isso aqui? Digamos que isso aqui seja cristais cósmicos. Sim. Vamos denominar este aqui as Pleiades. A energia e a frequência que vem dos primordiais, quando chega nas Pleiades, ela se codifica ou se transmuta ou se transforma numa frequência que emite uma coloração amarela. Amarela. Os cristais, os primordiais que viajam e chegam na galáxia de Satã dos Argons, ela se transmuta, codifica, se transforma, vamos pôr na cor roxa ou na cor cor-de-rosa. Então vai determinada região da galáxia de Argon, ele vai emitir. E vamos colocar até um verdezinho também. E aí, vamos pegar Orion. Orion na cor vermelha. Então ela chega, essa energia chega, e pelas configurações daquela religião, não, região galáctica, que é tudo centralizado em galáxias, primeira galáxia toma uma porrada dentro no seu núcleo. Porque toda galáxia possui um imenso de um cristal. Tum. A pancada vem no cristal central galáctico. Ela explode. Nessa explosão, que ela ramifica, ela vai criando ondas, igual já num relâmpago, ele vai abrindo assim, ó, vai abrindo aquele raio, ela vai energizando os planetas. E é nessa captação energética que existem as transmutações diferenciadas. E aí nós temos, por exemplo, nas Pleiades, a transmutação que seria da cor do cristal deles, da cor amarela. Por isso eu digo que os reptilianos, pleiadianos, que não existe, nas Pleiades não tem humanos, não tem esses loirozinhos, brancozinhos, isso é palhaçada. Os reptilianos, que são das Pleiades, possuem a vibração dos teus olhos, os teus olhos é a pulsação, a energia. Calma que eu vou falar da parte, esse vídeo tá sensacional. Então, digamos que a energia central deles mostra nos seus olhos. Então, eles vão ter o quê? A pulsação dos olhos amarelos. São aqueles reptilianos amarelos. Marcelo, pode ser em outro lugar? Pode. Pode sim. Não lembra do reptiliano que o Michael viu meio tribal, uma tatuagem tribalizada em sua face com os olhos amarelos, o azul? Pois é. Então, naquela região da onde ele veio, o que acontece? Existe a mesma codificação de frequência que existe nas Pleiades, então eles são de coloração amarela. Em Orion, nós temos a codificação vermelha. Então por isso vocês vão ver os reptilianos dos olhos vermelhos, draconianos de olhos vermelhos, porque são residentes em Orion, e todo o ser, ele transmuta, ele replica a energia nessa transmutação, nessa mudança de energia, ele transmuta na sua faixa, digamos, de transparência de energia. A transparência vem através dos olhos, é onde você consegue captar qual a frequência energética. Pô, o cristal dele é de um mundo onde a codificação se torna daquela coloração devido a alguma
configuração da galáxia, que recebe no seu cristal núcleo mãe o principal, antes da ramificação, que vem lá dos primordiais, vem viajando de galáxias em galáxias, é o pulso ramificando, banhando todo o universo. Interessante, então, até pela coloração você começa a deduzir faixas de regionais aonde podem estar, para vocês terem uma ideia, esses seres. Então, eu digo isso para vocês, olha, olhos vermelhos aqui, dracos e reptilianos, nesta terra são orianos, Orion. A Orion tem essa pulsação e frequência vermelha. As Pleiades, que não são esses humanos, não existem humanos, são nessa codificação. A codificação de Delta Vega, vou falar sobre Delta Vega esse ano. Preparem que vem uma série sobre Delta Vega e o relato de Delta Vega que eu iria fazer para você será feito de como eles resgataram dos mundos de Delta Vega, da região lá, o ser que eu chamo de animais dos primordiais, deu, digamos, deu quase, deu uma devorada, não devorou porque foi recuperado. Então os Delta Veganos, que são os humanos cósmicos, esses são os verdadeiros, os reais, né? Eles têm o quê, então? Eles têm os olhos brancos, brancos, então vamos dizer o quê? Que seria um cristal mais branco, cristalino, desta forma. Então nós temos aí, por exemplo, os árgons, né? Os árgons têm os seus olhos ou roxos, ou verdes, ou cor-de-rosa, né? Temos aqui, ó, a cor rosa. Temos aqui a cor rosa. E temos a cor verde. Embora as nuances de cores que nós conhecemos aqui é muito pobre. E nós temos draconianos específicos em Orion por algumas características particulares de Orion. Temos vários dracos brancos. E a coisa mais interessante é que esses dracos brancos em Orion conseguem transmutar a energia e codificá-la numa tonalidade diferente do restante de Orion. E essa classe de dracos brancos possuem os olhos azuis. São azulados, como este cristal, porque eles transmutam um pouco diferente. Mas tirando eles, tá? Não tem gente que vai inventar, mas tinha verde, tem a marrom, não. Orion é da pulsação vermelha. E tirando alguns dracos brancos, algumas espécies, classes de dracos brancos, que pertencem à nebulosa, falei isso para vocês, Guerras e Antares tá no forno final dela. Tá sensacional, prepare os corações, lágrimas escorrerão e o coração vai dar uma acelerada brava, hein? No final da Guerra Ceres e Antares. E esses dracos brancos dentro da nebulosa possuem a coloração, conseguem transmutar, transformar a energia na coloração azulada. Mas o meu ser, tá? O meu ser mesmo original, ele possui a vibração, a frequência vermelha. Pois bem, então nós demos um regresso, fizemos aí um apanhado, um vale ouvir de novo, né? De tudo que nós já temos trazido em séries, temos falado, temos conversado, né, a respeito sobre todas essas coisas, sobre a existência do ser. Então, todo ser alienígena, ele possui a sua fonte, a base de energia da sua existência. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Qual é a base energética de todos os seres vivos do universo? Me responda aí. Qual é a base de toda vida no universo ou existencial? São a energia dos primordiais. Correto? Pois bem. Então, existem as transmutações.
Cada cristal com a sua particularidade, os cristais eles vão transmutando, transformando de cores. No universo existem uma nuance, um nível de cores muito mais avançados do que os nossos olhos conseguem tridimensionais perceber. Nós conseguimos perceber ainda muito pobre as cores. Elas têm nuances maravilhosas e digamos que são muito maiores do que vocês imaginam a quantidade de cores desconhecidas. Pois bem, beleza, nossos olhos são configurados para ver só o que é necessário para a terceira dimensão. Então vocês entenderam que a energia cósmica, ela banha todos os seres. E voltando um pouquinho mais atrás, se você assistiu, vocês vão entender que todos os seres cósmicos possuem um cristal dentro de si. É ou não é? Draconianos, reptilianos, Argons e todos os seres, até os Greys, todos possuem um cristal. Aqui, ó. Eu vou pôr aqui em cima, ó. Todo ser alienígena, todo o sétimo universo, todos os seres, para que nós venhamos a existir, para que nós venhamos a ter vida, nós precisamos do que? Eu vou botar uma cor mais clara para vocês enxergarem, tá? Vou escolher um azulzinho aqui. Vou pôr assim, ó. O que faz os seres existirem aqui? São o cristal. Então todos nós temos, eu falo eu superiores, não tridimensionais. Temos o cristal, greys, insetoides, argons, felinos, anfíbios, aquáticos, reptilianos, draconianos e todos os seres que são pertencentes ao sétimo universo, todos os seres existenciais, para viverem, para se manterem vivos, para existirem aqui, precisam de um cristal, porque o cristal, ele é o receptor energético. Caso não exista o cristal, não existe vida. Ele é o que? Ele é nada. Então, os primordiais, que muitos chamam de o todo, a fonte, o Criador, eles emitem, igual fiz o exemplo do pulso para vocês, que lembra um coração. E esse pulso, ele vai transmutar, ele vai viajar pelo universo, todo o cosmos afora. E ele vai banhar os cristais existenciais dentro de todos os seres. Então, nisso dizemos que todos os seres existenciais no universo são seres energéticos, são seres de energia, porque o que faz o ser existir, ter a consciência, habitar e interagir no universo é o cristal receptor que traz a energia de vida, dando ao ser o que? Dando a este ser a condição de existência. Como, por exemplo, nós temos o coração. Se nós não tivermos um coração bombeando, tum, tum, irrigando os nossos músculos, irrigando o nosso cérebro, irrigando, fazendo a troca de gases, de oxigênio ali do pulmão, né? O sangue vai lá, ele vem com o oxigênio, ele libera o gás carbônico, existe toda essa troca. Então o coração, ele o quê? Sem um coração nós não existimos, porque o coração é responsável pela mecânica da vida nos nossos corpos tridimensionais, não é verdade? Então, o cristal, ele faz a mesma coisa. O ser alienígena, ele não tem cérebro, ele não tem coração, ele não tem intestino, ele não tem nada. Ele é um ser composto de uma matéria, cada qual com a sua região específica. Isso nós temos algumas diferenças de uns lugares para outros, mas todo ser tem o cristal. Então o cristal ele faz assim, ó, ele joga energia no corpo cósmico. E o ser alienígena ele existe. Ele está consciente, ele tem consciência plena no universo, porque o cristal está dando a ele a energia de vida
para ele existir e ser uma consciência cósmica. Então vocês percebem que o cristal ele é um receptor de energia que dá vida aos corpos cósmicos de todos os eus superiores. Então, quando se é destruído um, numa batalha, quando se é destruído numa batalha um outro eu superior, vou dar um exemplo. Uma guerra entre draconianos. Quando uma tropa vence a outra, qual que é o troféu que eles vão levar ao rei draconiano, né? Eles vão levar a eles todos os cristais, eles destroem o corpo do eu superior para buscar os cristais. Então eles vão levar, apresentar ao reino a prova, o troféu da vitória, da conquista, né, de sobrepor o adversário. Eles vão levar os cristais, tipo assim, ó, chega lá no reino, fala, né, meu senhor, está aqui a prova de nossa vitória. Entregamos a ti, Senhor pleno todo-poderoso, os cristais cósmicos dos nossos adversários. Está aqui, Senhor. Então, eles guardam os cristais. O tanto que isso aqui é importante e tem um alto significado no cosmos, tá bom? Aqui, antigamente, o povo arrancava a cabeça ou o coração, não é? Pois bem, vamos voltar para a terceira dimensão. Eu já falei sobre o eu maior. O eu maior, ele está lá no plano astral. O eu maior, ele vive pela energia que vem da onde? Do eu superior. O eu maior, ele é um fragmento de seu eu superior. Se lembra quando eu falei para vocês que desprende do eu superior, o eu superior ele não morre, ele se desprende e aí sai um fragmento e viaja cosmos afora e ele é apanhado em mundos e um desses mundos são como esses aqui. E aí eles transmutam criando o eu maior e vão fazer esse eu maior viver à vontade. E ali é uma jornada, uma luta, um desafio cósmico. Já falei isso para vocês em séries de eu maiores e tantos vídeos que eu abordei sobre o plano astral e os eus maiores. Correto? Beleza. Então você deduz que o eu maior, ele é a energia pura do eu superior. Porque o eu superior se desfragmenta e o eu superior ele é um ser energético, são seres de energia, por causa desse cristal. Então, esse fragmento está sendo energizado pelo cristal cósmico. Então, existe a existência do eu maior. O eu maior ele é feito de uma consistência de um ectoplasma, só que esse ectoplasma ele é um pouco diferente por causa justamente por ele ser de uma concepção de uma energia vinda desses cristais que são de vários lugares, conforme for a sua origem cósmica. Tranquilo? Beleza? Pois bem, no plano astral, quando Jeová chegou, ele viu que estava tudo errado. Jeová viu que os Anunnakis tinham feito algo que não seria benefício nem para eles, pois os Anunnakis tinham problemas com aquela humanidade diferente. O que que eles fizeram? Eles resetaram, eles destruíram aquela velha humanidade, que eu já expliquei para vocês em vídeos meus, falando sobre Anunnakis, e Jeová chegou, ele tomou a ponta de tudo e disse, nós vamos fazer do nosso jeito. E o que que eles fizeram? Eles porque antigamente o primeiro humano ele era forte, o primeiro humano ele era praticamente gigante. O primeiro humano ele era do tamanho dos seus superiores, eram humanos de 20, 30 metros. E, tipo assim, se fosse para um reptiliano lutar com o primeiro humano, era pau a pau, mano a mano. O bicho pegava para arrebentar mesmo. Ele tinha uma longevidade que era muito gigantesca. Ele viveria milhares de anos. Ele não adoeceria, ele seria extremamente forte. Os Anunnakis cagaram o pau mesmo, mas eles tinham um objetivo.
E até o objetivo deles, aquilo ali servia, e eu já expliquei isso nos mínimos detalhes nos meus vídeos que eu abordo sobre Anunnakis nos canais, está tudo detalhado nos vídeos. Pois bem, beleza. Voltando, quando Jeová disse: ele "Nós vamos criar uma nova humanidade". Seria mais ou menos assim: "Vocês Anunnakis, vocês são muito burros. Vocês são uns jumentos. É por isso que vocês não são nada perante nós, dracos e reptilianos. E se vocês entrarem na frente, nós vamos destruir vocês e todos que estiverem aqui". E os Anunnakis disseram: "Opa, pode tomar para você, é seu, fica à vontade. Que isso, deixa a gente só ter uma parcelinha nessa parada aí, deixa a gente dar uma colaboradazinha, não precisa disso, não é tudo seu, quem diz que é nós, quem diz que é nosso, o Supremo é seu e dos seus, que você é louco, nós enfrentar vocês, fica à vontade". Foi desse jeito. E os draconianos chegaram e tomaram e disseram: "Vamos criar uma nova humanidade". Os draconianos destruíram tudo, junto com os reptilianos. Isso eu falo dos Orianos. Os Orianos destruíram tudo. E partiram do zero, criando uma nova humanidade. Mas eles destruíram os humanos da terceira dimensão. O plano astral não precisa destruir, só é feito reajustes, porque eles não são mortais. Eles reajustaram muitas coisas, foram feitas muitas mudanças no plano astral, mas aqui regaçaram tudo. E disseram: "Criaremos um novo mundo, uma nova perspectiva". E eles disseram: "Criaremos uma nova humanidade, como será? Ela tem que morrer. Ela precisa ser totalmente fraca e submissa a nós". E eles vendo os seus maiores, eles decidiram então criar uma terceira dimensão um tanto quanto diferente do que existia antes, de um outro mundo, de uma outra era. E aí surgiu-se, digamos, o que muitos chamam, para mim, o Gênesis, ele é um conto de fadas a partir do momento que você tenta interpretá-lo como ele é escrito na Bíblia. Mas se você tem acesso ao astral e todas as informações, aí você consegue explicar isso em detalhes. E foi aonde eles fizeram o quê? Nós, para existir, entendam, para existir vida em qualquer canto, em qualquer dimensão, precisa-se da energia dos primordiais. Então o que que eles fizeram? Nós vamos criar um corpo. Mas este corpo ele não terá um cristal, de forma nenhuma. Não somos nem loucos de colocar um cristal. Nós vamos colocar um cristal sintético. Nós colocaremos um replicador, ou um duplicador de sinal. Qual que é o sinal de vida, meus amigos? No cosmos do universo, qual é o sinal que eu tenho falado para vocês? Qual é o sinal? O sinal é a energia dos primordiais que viajam e replica, vai se multiplicando nos cristais. É ou não é? É isso que eu sempre disse. Então nós temos o quê? Nós temos que eles disseram: para existir precisa-se da energia do eu superior. O eu maior só existe por causa do eu superior. E esses seres precisam da energia do eu superior. Mas nós não vamos colocar cristal, porque poderia criar um cristal sintético. Poderia, porque este mundo tridimensional, por ser uma cópia, ele é o que? Esse mundo dimensional, ele é um holograma que você não consegue identificar. Você faz parte dele, então para você ele é mais do que real, e é até surreal falar que isso não é real. E aí eles fizeram o que? Poderiam colocar um cristal sintético, mas tiveram que criar um corpo onde eles iriam criar um multiplicador, um replicador de sinal ou da energia do eu superior. Só que tinha que ser fraco, tinha que ser mínimo do mínimo do mínimo o sinal para ser compatível com a terceira dimensão, porque a energia do eu superior ela é monstruosa, ela é destruidora na terceira dimensão. E aí eles criaram o que chamamos de coração, uma máquina. Para nós entendemos isso como um corpo de carne e ossos. Eu disse para vocês que nós somos feitos, nossa base é água. É ou não é? Eu falei para vocês que tudo aqui é água, tudo se desidrata e morre. Preste atenção, algo que eu já disse tanto em vídeos.
Nós somos cristais líquidos. A água é cristal líquido. O sangue é um cristal líquido. O mar é cristal líquido. Tudo que é líquido aqui é feito de cristal líquido. Os oceanos são cristal líquido. Tudo, as águas, os rios, tudo que você vê de água líquido é cristal líquido. É um cristal. Ele está na concepção líquida para a terceira dimensão. Então, deduz que somos cristais, um saco de água de cristal líquido, somos um saco de cristal líquido. Não somos consistentes como os extraterrestres, porque são eus superiores. Então já começa a sabotagem. Então, o nosso cristal líquido, ele é o quê? O cristal líquido, ele é eterno. Ele é eterno. Mas eles precisavam corromper, eles precisavam o que? Destruir a longevidade do cristal líquido. Então, teria-se que ter uma bomba que trabalharia com o cristal líquido, e esse cristal líquido teria que ser corrompido e que, conforme o uso, ele iria se degradar. Então, nós temos aí, vocês possuem um sangue que ele é praticamente ferro. O ferro, ele é, ele enferruja, ele oxida. Então eles oxidaram o cristal líquido. O cristal líquido, ele é ácido, ele se oxida, ele destrói. Então o que que eles fizeram? Vamos criar um replicador de um cristal e esse vai ser feito moldado no cristal líquido. E ele vai bombar um cristal líquido e nós vamos corromper esse cristal líquido para que ele se desgaste, ele se destrua. E isso ele vai fazer o que? Ele vai destruir o corpo de cristal líquido. Esta é a base do ser que nós criaremos, porque esse ser, conforme a partir do momento que ele já exista, ele já começa a estar em estado de degradação, ele vai já estar se desgastando. Ele vai se desgastando, porque ele vai estar corrompido por isso. E aí o que que eles fazem? Eles criaram, né, pegaram dois eus maiores e esses dois eus maiores foram colocados como que se fosse num salão de preparação ou, digamos, numa fazenda de preparação, aonde estariam ali de adaptação, estariam ali se preparando para a transmutação corpórea ou transmutação de corpo. É onde existe todo o processo. Vocês sabem o que que foi o Jardim do Éden? Por que que então já não veria aqui de uma vez? O Jardim do Éden nada mais é do que aquele processo, tempo que o eu maior energiza. Energiza o que? O feto. Só que os seres extraterrestres, a Irmandade da Serpente, criou corpos, corpos de cristal líquido humanos, copiados da aparência dos eus maiores. Que os eus maiores, eles têm uma forma mais humanoide, que eu já expliquei o porquê são, tá na série dos eus maiores, tá tudo explicado, não preciso eu voltar esses detalhes, eu não preciso voltar isso para trás. Então, o que aconteceu? Então, eles, a Irmandade da Serpente, os reptilianos orianos, criaram através, digamos, da medicina genética deles, ou da ciência geneticista deles, eles criaram dois corpos baseados em um cristal líquido, que é o corpo mole, que nós temos sangue, a carne. Você sabe, nós somos mais 70% água, somos 70% cristal líquido. E prepararam o que? Um replicador de cristal cósmico, que é o coração. E o coração, se vocês forem ver, no que eles colocaram como exemplo a maçã, vocês vão mais ou menos fazer esta comparação.
Diz que o fruto proibido era a maçã, não é? Aqui, ó, aqui temos, isto é um coração humano. Ele lembra alguma coisa para vocês, o coração? Olha o coração. E se eu fizer isso, ó, o coração ele fica aqui no seu peito, no mesmo lugar que um ser eu superior, ele possui o seu cristal cósmico replicando energia, nós temos aqui o coração. E este coração, ele trabalha replicando o cristal líquido corrompido ou sujo para poder envelhecer e destruir o corpo. Então funciona assim. E o coração, se você for fazer uma comparação, temos aqui um coração e aqui está o que ele pode ser comparado, né? Então, deixa eu ver se funciona aqui. Então, digamos, da forma que era narrado, a serpente, a irmandade da serpente ofereceu a Eva para que ela comesse do fruto proibido. Eva que até tá com a aparência de uma eu maior, não tá? Olha só. Tá ou não tá? Eva aqui tá com a aparência de uma eu maior. Então a Irmandade da Serpente criou um corpos de cristais líquidos. Presta atenção nisso. Cristais líquidos. E esses corpos passariam a ter o fruto que eles deram como fruto proibido, que é o quê? Que é o coração. Que o coração ele faria um papel, um replicador de como funciona com seres alienígenas com seus cristais. Porque toda a fonte de vida vem dos primordiais do universo, que é chamado, muitos chamam de todo, chamam de criador, fonte. Então o que acontece? A simbologia é que os eus maiores, eles iriam pela Irmandade da Serpente receber o fruto proibido, ou teria um corpo de cristal que seria, em vez de um cristal, em vez de ser um cristal como seres alienígenas, isso aqui é um cristal líquido. Isso aqui, a carne em si, ela é um cristal líquido, e esse cristal líquido bombearia outro cristal líquido, corrompendo um corpo maior de cristal líquido. Então, o fruto proibido, que eles chamam, nada mais é do que o coração. Agora, para vocês verem o tanto que é interessante isso, que quando esse período que chamamos de Jardim do Éden, o que é o Jardim do Éden? O Jardim do Éden ele é a transição, é um período transitório entre o plano astral e o nascimento ou o ressurgimento na terceira dimensão. Ninguém a incorpora num corpo tridimensional assim por bela vontade, só se for seres extraterrestres. Mas os eus maiores tinham uma outra forma disso ser feito. Eles não são eus superiores. E aí o que aconteceu? Esse período, que é o Jardim do Éden, é aquele mesmo que eu tenho ensinado que os eus maiores precisam de um tempo, que é a gestação da mamãe, na qual eles vão energizando, porque o eu maior ele traz a energia do eu superior, ela adentra, e ele vai energizando com a sua energia, ele vai energizando, saindo dele as frequências e energizando o feto bebê, para que quando esteja no momento propício, ele vai encarna. Porque aí o corpo de carne e ossos, ou vamos chamar de cristal líquido, está configurado, adaptado para a sua frequência de energia. Porque, vejam bem, se não tiver na frequência correta, o que acontece se você colocar o quê? Uma voltagem de energia numa bacia d'água, que você vai criar um curto naquele corpo. Aquele corpo ele vai entrar num estado uniforme de que não vai estar em forma, ele vai estar de uma certa forma, sua palavra, ele vai estar de uma maneira corrompida, ele vai estar trabalhando de uma maneira que não está uniforme, ela está, digamos, incoerente com aquilo que ela precisa estar para existir em plenitude. Então seria como que um curto-circuito, um choque no corpo entre o eu maior. Então não rola. Então precisa de um período de adaptação, programação daquele corpo, porque o eu maior é uma energia absurda. Ele é absurda para quê?
E imagina a energia do eu superior, imagina a energia do eu superior. E aí o que? O Jardim do Éden é o período transitório de gestação. Jardim do Éden, período de gestação dos corpos, que os reptilianos, orianos, os cientistas geneticistas criaram a pedido de Jeová, o Deus draconiano, o Elohim. Eles criaram os corpos através de genética. Mas aí esses corpos precisavam estar em um estado de suspensão, ou seja, não estavam ativos. E esse período transitório do Jardim do Éden é quando existe a energização do eu maior para o corpo adaptar e ele encarnar. E nisso ele vai começar a dar fagulhas de. Você já reparou que, tipo, se você for ligar um caminhão velho, com motor parado. Você não pode simplesmente, um exemplo. Eu vou dar um exemplo pra você que é motorista, hein? Vamos aprender. Uma coisa que as pessoas fazem errado quando vão dirigir um carro é você dar partida no carro e já acelerar. Tem pessoas que dão partida no carro e ficam ron, ron, isso é errado. E muito menos as pessoas quando antes de ligar o carro acelerar. Quando você vai ligar o carro, você gira a chave, liga a luz do painel, você está preparando o carro. Aí quando desligar as luzes, ele está pronto, você gira a partida pisando na embreagem e o carro aciona. Acionou o carro, você não pode sair dirigindo acelerando com o carro. Ele precisa de um tempo, o motor, para que ele desça os pistões e ele vá no cárter e ele começa a puxar o óleo. E este óleo ele irá lubrificar ali a câmara. Então ele vai lubrificando a câmara. Aí isso demora mais ou menos 1 minuto, 2 minutos. Aí depois você vai começando a acelerar devagar, utilizar o seu carro com, digamos, com moderação, e conforme ele vai esquentando o motor, vai lubrificando, aí depois de um certo tempo você pode meter o pau. Assim você terá um motor por muito tempo. Agora, se você liga o carro de uma vez, já liga o motor, já sai acelerando, você vai começar a desgastar a câmara, os pistões, os anéis vão se desgastando. Por quê? Para quem entende de mecânica, não deu tempo de lubrificar. O pistão ele está subindo e descendo seco. Então esse período ele vai destruir o seu motor. Aí tem gente que é malandra, né? No carro, o motor está começando a fumar, joga um bardalzinho e passa o carro para frente e foda-se o próximo para refazer o motor. Então existe tudo, existe uma preparação. Igual aqueles caminhoneiros. Você não vê um caminhoneiro de madrugada ou num posto, eu trabalhei num posto, o caminhoneiro dá a partida num caminhão, numa carreta e vai embora. Os caras ligam o motor, os caras vão lá, toma café, os caras vão no banheiro, os caras, né, arrumam as coisas, confere as notas, e ali geralmente gera mais ou menos uns 40 minutos ou meia hora. Quando o caminhoneiro ele é muito ansioso em 20 minutos, ele não sai antes disso, porque existe uma preparação para o motor do caminhão esquentar, você lubrifica. Então, existe todo um procedimento que deve ser feito para você não danificar e estragar o caminhão. É assim que funciona com o carro, tá? Então é a mesma coisa, é a mesma ciência com os eus maiores. Eles não se eles entram no corpo, eles destroem o corpo. É como se fosse um curto-circuito. Então eles precisam do período da gestação energética, da adaptação. E eles precisam dar fagulhas de energia no coração. Então, o coração, vocês sabiam que nosso corpo ele funciona por causa do coração. Mas aí você sabe, o cérebro, ele funciona, o cérebro ele trabalha, né? Ele recebe sangue no cérebro, ele, né, oxigena o cérebro, mas o principal órgão é o coração. Sem o coração nós não sobrevivemos. Tanto que pessoas podem colocar um coração artificial que elas sobrevivem. Porque o que acontece? O coração é a bomba, é a máquina energética. E eu vou dizer para vocês, muitos sensitivos, muitos paranormais, se os caras forem bons, eles vão ver que dentro de todo o coração existe uma luz. É verdade. Dentro de um coração de todos os seres viventes existe uma luz.
invisível aos olhos tridimensionais, mas visíveis aos olhos espirituais. Então, o peito de todo mundo tem um brilho. A energia que movimenta, impulsiona todo o seu corpo vem do coração. Agora, Marcelo, o que faz o coração bater? O que faz o coração bater? Né, o cérebro, ele funciona com energia, com ele é bombe o coração é a bomba que irradia energia para todo o corpo. Mas da onde vem essa energia do coração? Ela surge do nada, do espírito. Essa energia que bomba no coração, que liga o coração, que impulsiona o coração, ela vem do eu maior. É a energia do eu maior que impulsiona o coração. E a energia do eu maior vem do cristal cósmico do eu superior. Então, é aquilo que eu chamo de a Santíssima Trindade, a verdadeira, que é o eu superior, que vem através do eu maior, que vem até você. Então, nós temos o trabalho, né, aqui de entender que a Trindade cósmica é a verdadeira Trindade. Então o coração, ele é uma bomba energética, que ele é a energia do seu coração vem do seu eu superior, porque você entende que forma uma linhagem, uma sequência de energia que vem lá do cosmos, do universo, do eu superior, que se desfragmentou ou que vem direto e transmuta nos corações dos humanos tridimensionais pela, digamos, a linhagem ou a conduta ou a frequência vinda dos eus maiores. Porque, como eu disse, também existem pessoas que não possuem eus maiores. Quando não possuem eus maiores, isso já vem direto do eu superior. Mas são pessoas que eu vou dizer para vocês, possuem uma mega energia cósmica, muito poderosa. Embora muitos nem saibam que tem essa energia. Mas existem aqueles, se você é uma pessoa que não tem um eu maior, a sua energia vem do eu superior. Aí a coisa é muito mais avassaladora. Mas, se você tem um eu maior, mas no começo de tudo, no começo da criação da humanidade, não se existiam pessoas, digamos, vou chamar de humanos tridimensionais, que viam direto a energia do eu superior, tirando dos arcanjos, dos anjos, né? Os anjos, os eu superiores que encarnaram, porque tiveram eu superiores que encarnaram direto aqui. Os anjos eram uns que não têm eus maiores, então eles já vinham direto, mas a humanidade foi criada e 90% da humanidade, tirando esses casos de exceção que existem, são muitos, mas são nada comparado a uma totalidade, generalizando tudo aqui. Então, essa energia é a energia do que? É a energia do eu superior. Então, nós temos o cristal cósmico. Se você, agora você vai entender, e você deve estar entendendo, se você fez a meditação do cristal cósmico, o que eu ensinei lá. Se você assistiu e você fez, você está entendendo, fala, putz, agora eu entendi o porquê da meditação do cristal cósmico e por que aquela explicação. Porque eu disse que era energia que vem do coração. Não foi? Falei, pessoal, a energia mais poderosa que tem qualquer. Quem fez a meditação do cristal cósmico? Quem fez? Se você não fez, vai lá fazer hoje. E lá eu explico para vocês que é a energia do coração. Porque a energia do coração é a energia que vem do seu eu superior e que vem dos primordiais. E é essa energia que define você como um ser. Então, o nosso coração, ele pulsa ele é um mini replicador do que ele vai reproduzir a energia do cristal cósmico que eu ensinei vocês a fazerem, que é considerado o fruto proibido. Isso é fantasia. Ali eles colocam muito fantasioso, mas aquilo foi o próprio governo oculto. Como assista o vídeo da Biblioteca do Vaticano, eu explico para vocês o que seria a Bíblia real se ela fosse colocada à disposição de todos aqui. Então você está entendendo e fazendo ligações, se é que você assistiu esses vídeos todos que eu já falei para você até hoje, mas quem assistiu está entendendo cada detalhe
e deve estar com os olhos arregalados de tudo que eu estou falando, como tudo faz a ligação, tudo está ligado um ponto ao outro neste trabalho de despertar de consciência cósmica que eu faço. Então vocês entendem o quê? Que nossos corpos são corpos de cristais líquidos e que nós temos um cristal defeituoso, líquido, não como dos extraterrestres, que esse cristal ele emite um cristal líquido contaminado com o que chamamos do ferro, e esse ferro ele irá o que? Oxidar seu corpo. Assim como um carro enferruja ou algo de metal enferruja com o tempo, por que vocês acham que precisamos de oxigênio? Por que vocês acham que precisamos de respirar? Seres extraterrestres não respiram. Uma vez eu vi um relato de gente falando que ouviu a respiração do Axel num vídeo meu. Vocês têm certeza? Eu ouvi o Axel respirando perto de você. O Axel não respira, gente. Ele não tem pulmão. O pulmão é apenas um aparelho necessário dentro do corpo para poder fazer a entrada e a junção de oxigênio com o ferro do sangue para começar a matar vocês. O que mata vocês é a associação oxigênio que é liberado no sangue e com a ação que ela produz no ferro, que vocês têm aí ferro no sangue. Você percebe o que enferruja as coisas de metais? É o oxigênio. O oxigênio enferruja carros, motos, bicicletas, metais, prédios, tudo quanto é coisa feita de metal é o oxigênio com o tempo que vai corroendo, porque a associação oxigênio e ferro existe a oxidação. Por isso que aqui neste mundo se faz necessário respirar, porque a respiração ela é o quê? Ela é a atividade na qual você joga o oxigênio que entrará em contato com o seu sangue e com o ferro, que o seu sangue é um cristal líquido à base de ferro, existe a oxidação, o enferrujamento do seu corpo, a degradação do teu corpo, e com isso vem as doenças, o envelhecimento, e com isso o que acontece? Você morrerá, porque o teu corpo ele irá entrar no estado de morte. Então é isso que quer dizer o fruto proibido, que não é proibido nada, o Jardim do Éden foi a preparação, e aí o que aconteceu? Após a energização, eles foram lançados na terceira dimensão. Eles estavam no que seríamos um laboratório. O Jardim do Éden seria um laboratório, que poderíamos dizer numa faixa dimensional, ou até mesmo dentro de um casulo de cristal que conseguisse controlar a vibração entre a quarta dimensão, o plano espiritual, o mundo espiritual, e a terceira dimensão. Então o Jardim do Éden, ele é um lugar que poderíamos chamar de, se você falar, poderia ser uma nave-mãe estacionada numa faixa dimensional? Pode ser uma nave-mãe que estivesse, digamos, nos céus aí. Quem assistiu a série Terra, Falso Planeta, está entendendo tudo. Poderia estar entre as dimensões e ser um laboratório ali onde os geneticistas reptilianos da Irmandade da Serpente criaram geneticamente a pedido de Jeová, o Elohim soberano de todos, os corpos tridimensionais. E ali fosse um lugar de adaptação onde os seus maiores estavam sendo preparados com o esquecimento e energizando o que? Os corpos, para que no período, no momento certo, eles saíssem do Jardim do Éden e adentrassem a terceira dimensão. E uma vez na terceira dimensão não existia mais volta para o Jardim do Éden ou para a presença de Deus, o plano astral. Então vocês percebem que isso é tudo uma junção de ciência, a verdadeira. Os seres alienígenas, eles o que? Criaram corpos, inseriram um coração, uma bomba que trabalharia com a energia do cristal cósmico, irradiando um sangue que em contato com o que nós temos aqui, que é oxigênio, os mundos não possuem oxigênio, mundos alienígenas não têm atmosfera. É uma outra realidade. Eu disse para vocês que vocês nunca estiveram em um planeta, não sabem o que é estar em um planeta.
Vocês nunca estiveram em um planeta. Isso aqui não é um planeta. Isso aqui é um casulo, é um laboratório. Isso aqui é um espaço, um zoológico extraterrestre. Digamos, de experiências deles. Na qual eu falo para vocês, eu estive no momento dessas experiências, eu estive no momento dessas transições. E é por isso que eu falo para vocês, narrando algo que eu vi e eu vivi. Lá, eu estava nesses momentos. E aí é onde eu falo para vocês, então, o fruto proibido, tão poeticamente dito, não é o coração. Tanto que eu mostrei o exemplo que o coração parece. Porque escolheram a maçã, que é uma fruta deliciosa, uma fruta linda, porque a maçã é a fruta que mais se parece com o coração, que é a que mais se parece com o coração, não é a maçã? Pega todas as frutas, aquela que mais se parece com o coração não é a maçã vermelha? E uma coisa interessante para vocês terem uma ideia. O que que eu citei para vocês? Quando existem guerras, há provas que os extraterrestres dão aos outros, os seus superiores, não são os cristais? Não são os cristais? Olha que coisa interessante como isso se replica na terceira dimensão. Muito antigamente, aqui na terceira dimensão, os deuses, os próprios alienígenas, quando eles queriam uma oferenda, quando eles queriam que uma civilização, uma raça lhe homenageasse ou lhe presenteasse, eles pediam o quê? O que eles pediam nos rituais? Geralmente eles pediam uma pessoa virgem, imaculada, que não tivesse a contaminação sexual, e essa virgem seria por um sacerdote extraído do seu coração e levantado e homenageado ao seu Deus, ou seres extraterrestres. Isso fazia deles vaidosos, porque no espaço, no cosmos, os corações são a mesmo ritual que existem dos cristais. Só que você vê assim, pô, mas eles gostam de carne, que nojo, carne. Não, eles veem isso daqui como um cristal líquido. Eles têm uma outra percepção de ver isso aqui que você não consegue. Eles veem o coração como um cristal. Da mesma maneira que isso aqui, só que ele está na forma líquida, mole. Mas é o mesmo sentido. Então vocês vão ver que nos templos antigos, passados, existiam os rituais de sacrifícios humanos e se era oferecido o coração, ou numa grande guerra entre povos, aquele que vencia ia lá no rei, ou ele ia no principal, arrancava o coração, ele levantava para cima e todo mundo vibrava, porque era um ato expressivo simbólico. Que da mesma isso é algo que vem das estrelas, do cosmos, que os seres alienígenas fazem isso com cristais. Só que em vez de eles levantarem um coração, que é um cristal líquido, para eles não tem distinção, eles levantam o quê? Eles levantam a pedra cristal. Então você vai entender que foi criado no peito de um humano um cristal líquido. Você vê, você acha nojento, mas porque na realidade você não consegue atingir essa faixa, esse entendimento. Então você percebe que a coisa é muito mais distante no universo, e é por isso que eu estou aqui e eu disse que este ano já está sendo um marco no trabalho de despertar de consciência cósmica, que eu vou fazer, e muito mais vocês aprenderão. Vocês aprenderão a atuarem com seus cristais, né? Porque vocês conseguem, com o seu cristal, que eu ensinei a vocês a fazer, vocês conseguem trabalhar com a energia direta dos seus eus superiores. Eu sei que muitas coisas agora estão fazendo um sentido bruto para vocês. Eu vim das estrelas. Eu não pertenço a este mundo. Eu sou um draconiano. Sou de Orion. Eu estou aqui para levar os meus irmãos aurianos comigo para Orion. Já basta estarmos aqui num mundo réplica daquilo que na qual nós pertencemos como seres grandiosos. Peço mil desculpas a vocês se por algum motivo eu deixei de ser claro,
por talvez ter sido confuso em alguns momentos, mas eu humildemente dei tudo de mim. Eu dei o máximo de mim, dentro das minhas limitações como ser humano mortal, para trazer a você um pouco mais de um entendimento, na quais me faltam palavras e vocabulários e expressões para traduzir e expressar na terceira dimensão. Coisas tão grandiosas, coisas tão complexas e gigantescas, nas quais, para o humano tridimensional, é praticamente impossível compreendê-las. Mas eu faço o meu melhor para que vocês possam, dentro das limitações tridimensionais, conhecer um pouco mais do cosmos e da história que existe por trás disso tudo. Um forte abraço, meus amigos e grandiosos guerreiros cósmicos. E nos encontramos no nosso próximo vídeo. Fiquem todos em paz e que o universo conspire a favor de todos. Muito obrigado pela atenção de vocês. E façam ali, se você não fez, faça a meditação do seu cristal cósmico. Vocês vão precisar muito deles para o que eu vou ensinar este ano. Um forte abraço e fiquem todos em paz. Tchau, tchau.